Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero nessa noite, primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de, por mais uma vez, estarmos aqui por meio dessa rede social, falando um pouco acerca de Sua palavra, pensando acerca de Sua palavra, sendo edificado acerca do testemunho da palavra, daquilo que a palavra de Deus nos ensina, acerca daquilo que a palavra de Deus nos instrui. Então, nessa noite, eu quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade que Ele tem me concedido nessa noite. Agradecer a Deus pelas suas provisões, pelo seu cuidado, pelos livramentos. Agradecer a Deus por isso. Também nessa noite eu já quero também agradecer a todos que têm visualizado as lives anteriores e que têm compartilhado o conteúdo das lives anteriores. Hoje eu me dispus a estudar um pouco da palavra de Deus acerca da oração. Acerca dessa prática da oração. Fiquei estudando um pouco, lendo e relendo, vendo algumas referências, alguns textos e procurando na palavra de Deus algo que possa edificar, trazer edificação de fato para nossas vidas, acerca da oração. Então, é sobre isso que nós vamos aqui conversar um pouco nessa noite, Vamos falar um pouco sobre oração, sobre essa prática que nós devemos ter, meditando na palavra de Deus, Buscando na palavra de Deus respostas a respeito dessa prática, A respeito da prática da oração, nessa noite, Eu tive até conversando com um pastor amigo, Pastor amigo meu, companheiro de trabalho, e até cheguei a falar para ele, que a gente estuda, Cheguei a falar para ele que a gente estuda, questão de contexto, questão histórica, e tudo mais. Quando nós vamos transmitir em uma live, quando vou transmitir em uma live, eu procuro não trazer as questões de contexto mais, vamos dizer assim, uma coisa mais profunda, teologicamente falando, porque a paz do Senhor, minha prima Angélica, que Deus lhe abençoe grandemente, minha irmã, a paz do Senhor, que Deus possa nos dar sabedoria nessa nossa caminhada diária. Então, como estava falando, eu evito trazer uma questão teologicamente mais aprofundada, até para facilitar a compreensão, para facilitar a compreensão dos nossos amados irmãos ouvintes, Porque é bem verdade que nem todos os irmãos possuem uma questão de um conhecimento mais apurado para compreender as questões contextuais, do grego, do hebraico, das línguas originais, Porque quando eu estudo assim, Eu procuro pesquisar a questão do contexto, a questão da língua, do que está sendo dito ali, na língua hebraica, no grego, para poder realmente absorver, no estudo, o que de fato a palavra de Deus está ensinando. Mas quando eu estou nas lives, nas transmissões, eu procuro de alguma maneira ser o mais simples possível para que você que vai ouvir a live, possa compreender de forma bem mais clara e simples aquilo que eu estou tentando transmitir por meio da palavra de Deus, do ensino da palavra. E deixo as questões mais aprofundadas para lições de EBD, para aulas, para estudos. Pelo menos eu procuro seguir essa linha. A não ser que
eu venha me dispor a trazer algum tipo de estudo, né, por meio de uma live. Aí sim, né, com mais tempo, né, com mais calma e com essa finalidade, né, eu irei sim, com toda certeza, né, fazer aquilo que eu gosto de fazer, que é ensinar, né, trazer ensino, né, uma coisa mais didática, mais pausada, vamos dizer assim, para a nossa compreensão, né? Quem me conhece, quem realmente tem vivência comigo, né, ministerialmente falando, sabe que é uma das áreas que eu gosto, né? Que é a área do ensino, né? A área de lecionar acerca das escrituras. É algo que eu gosto de fazer, né? Até porque fui criado na minha caminhada cristã assim, né? Na base da curiosidade, na base da investigação, né? De realmente procurar, realmente absorver o todo da palavra, né? Então, nessas lives, né? Pelo menos nas lives eu procuro, tento, né? Ser o mais simples possível, né? Quando a finalidade é somente falar a respeito de um assunto e não de trazer um ensino, né? Uma aula teologicamente falando, né? Então vamos falar um pouco sobre oração, né? Vamos falar um pouco sobre um caso em específico e depois discorrer acerca da palavra de Deus, acerca de algumas referências que a palavra de Deus nos dá, né? E se, né, for o caso, nós posteriormente podemos estar tratando de algum tema, né, como um estudo, e aí se preocupando com questões de hebraico, questões de contexto mais aprofundado teologicamente falando, né? Porque às vezes a gente tem que não somente conhecer, né, bastante, mas também saber comunicar. Não adianta que eu revelar um grande nível de conhecimento, né, que com certeza a gente consegue adquirir por meio de muito estudo, né, de muita pesquisa, e não conseguir comunicar para vocês aquilo que realmente é o básico da fé cristã, né? Saber comunicar, saber fazer essa comunicação, né, entre a palavra e o ouvinte, né, de forma realmente eficaz, né? Isso aí é uma das linhas que é ensinada, né, na homilética, né, essa arte de comunicar, essa arte de saber transmitir a palavra de forma que seja compreensível, né, de forma que seja compreendida pelo ouvinte, né? Então, às vezes a gente tem que entender isso, né, que não é também muito conhecer, mas saber comunicar as verdades espirituais contidas na palavra de Deus de forma clara e sucinta, né? Então, vamos falar aqui, primeiramente, né, sobre um exemplo específico, né? Ana, né? Ana. 1 Samuel, capítulo de número 1, né? 1 Samuel, capítulo 1, vai nos falar sobre a oração de Ana, né? A oração de Ana, sobre Ana, que era estéril, né? E que alcançou, né, a bênção da maternidade depois de ter orado, né? Depois de ter clamado ao Senhor. E a palavra de Deus vai nos dizer algumas coisas, né? Vai nos trazer algumas verdades espirituais que eu gostaria de trazer como uma aplicação, né? Aplicar para nós, né, nessa noite, nessa nossa breve reflexão, né, acerca do que nos diz a palavra. Então, quando nós lemos o versículo de número 5, 1 Samuel, né, capítulo 1, versículo de número 5. Se você tiver com sua Bíblia na sua mão, né, você pode também estar vendo isso, que eu vou falar agora. 1 Samuel, capítulo 1, versículo de número 5. Nós vamos ver a palavra de Deus nos dizer da seguinte maneira. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival, aqui está falando de Penina, a provocava excessivamente
a fim de irritá-la, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Nós sabemos aqui, né, nós sabemos que aqui se trata do fato de que ela estava estéril, né, de que ela era estéril. Né? Nós lemos isso pelo testemunho da palavra de Deus. Mas o que eu quero inicialmente falar, né, com todos vocês que estão ouvindo essa live, né, e que vão ouvir posteriormente, é o que nos afirma o versículo 5, né, que o Senhor a havia deixado estéril. O Senhor. Né? Nós vemos isso pelo testemunho da palavra. Né? A palavra de Deus está dizendo que o Senhor a havia deixado estéril. O Senhor. E aí, quando nós começamos a ler a palavra de Deus, nós, ao lermos, né, esse versículo, nos fica a seguinte pergunta, né, e a seguinte resposta. Né? A pergunta: por que o Senhor havia cerrado a madre de Ana, não permitindo que ela viesse a ter filhos? O porquê? Né? Isso pode gerar algumas perguntas, algumas indagações. E a resposta que nós temos é a soberania de Deus, né? O controle total de Deus sobre todas as coisas. Né? Nós vemos aqui que Deus tem o controle total sobre todas as coisas. O próprio Deus havia cerrado a madre de Ana. O próprio Deus, pelo que a palavra de Deus nos afirma. Não que o Senhor tenha prazer no sofrimento, né? Não é essa a questão. Mas o que nós aprendemos ao ler este versículo é que, de forma clara, a palavra está nos ensinando que o Senhor tem um total controle sobre todas as coisas. Talvez, né, entrando aqui na questão da oração, talvez você tenha ou esteja, né, tenha vivenciado ou esteja vivenciando essa realidade do total controle de Deus, né, em todas as situações, em todas as coisas. Por quê? Porque certamente Ana, né, muito certamente, ela já havia, né, colocado diante de Deus essa vontade, esse desejo, esse anseio de ser mãe, né, de poder gerar, de ter filhos, né, de dar filhos a Elcana. Muito certamente. Né, isso nós podemos deduzir até pelo que nos afirma as Escrituras. Mas, todavia, nós nos deparamos com o versículo 5, trazendo essa afirmativa de que o Senhor a havia deixado estéril. Então, eu não sei, né, se você já passou por isso ou está passando, né, pode até estar passando por uma situação similar, de uma busca incessante por algo e não ver, né, aquela petição acontecer, não ver aquilo que você pediu ou colocou diante de Deus em oração acontecer. Ou talvez você até já pediu incessantemente por algo, ou buscou incessantemente em oração por algo, e não aconteceu. Né? Não ocorreu aquilo que você pediu a Deus em oração. Né? Mas a primeira lição que nós vemos aqui é que Deus está no controle de todas as coisas. É o que nós conseguimos aprender, né? Primeiramente nesse versículo de número 5. O Senhor havia a deixado estéril. Deus, ele poderia muito certamente abrir a madre de Ana. Né? Me refiro à questão dela gerar filhos. Muito certamente. Poderia. Mas aí eu quero entrar em um outro versículo, né, que nos serve de alento, que está contido na palavra de Deus, em Romanos, capítulo de número 8, que todas as coisas contribuem, concorrem, juntamente, né, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez a ausência da resposta tão esperada
venha a causar certa dor e aflição, né, em todos nós que temos aquilo que nós chamamos de causas perante ao Senhor, né, que temos causas diante do Senhor, temos orações, né, colocadas diante do Senhor. Talvez venha nos trazer certa dor e aflição, né? Quem já passou por isso ou passa por isso sabe do que eu estou dizendo. Mas, todavia, serve para nós, né, de alento e de resposta o texto contido em Romanos capítulo 8, né, de que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Porém, falando de Ana, quando nós lemos o texto contido em 1 Samuel, no capítulo 1, ainda falando de Ana, né, nós encontramos um cenário, né, um tanto que difícil, né, um tanto que, vamos dizer assim, desfavorável, né, para Ana. Né? Porque quando nós lemos o versículo de número 6, e aí nós estamos seguindo aqui, né, na leitura, quando nós lemos o versículo de número 6, a palavra de Deus vai dizer que a sua rival, né, a provocava, né, incessantemente, né, excessivamente, com a finalidade de irritá-la. Né? A sua rival, no caso aqui, Penina. Né? Pelo fato de Penina gerar filhos e Ana não, né, não ter filhos, né, não ter gerado filhos, ser estéril. Né? Ainda que, lendo o versículo 5, né, de que Deus, o Senhor, havia cerrado a madre dela, né? O Senhor, né, o próprio Deus, né, que controla todas as coisas, que tem poder sobre todas as coisas. Né? O versículo 6 traz um cenário difícil, um cenário totalmente desfavorável a Ana, né, e um cenário de adversidade, vamos dizer assim, porque ela era excessivamente irritada pela sua rival, né, pela sua competidora. Algumas traduções descrevem assim, Penina. Né? A sua rival a irritava constantemente por esse fato. Né? Então imagine o cenário vivenciado por Ana, estéril, né, ansiando, querendo de fato ser mãe, e tendo de lidar com uma figura, no caso Penina, a irritando, a incomodando excessivamente, com a finalidade de irritá-la, de tirá-la do eixo, vamos dizer assim, né, de atormentá-la. Quantos de nós passamos por isso, né, em diversos momentos de nossa vida? Temos de lidar com pessoas que agem como Penina, né, que visam somente nos tirar do eixo, né, nos irritar, nos incomodar. Né? E essa atitude, né, e esse procedimento era o procedimento de Penina, todos os dias, usando o fato de poder gerar filhos, irritava excessivamente, né, incomodava excessivamente a Ana. Né, incomodava excessivamente Ana. Mas aí quando nós começamos a discorrer no texto sagrado, né, começamos a ler, né, o restante do contexto contido na palavra de Deus, nós vamos encontrar a atitude dessa mulher, né, a atitude de Ana. Nós vamos encontrar uma postura de uma mulher, uma postura diferenciada, né, uma postura diferenciada de uma mulher realmente de oração, né, realmente espiritual, né, vamos assim dizer. A palavra de Deus diz que ela vai orar ao Senhor. O versículo 10 diz o seguinte, o versículo 10 diz que, o versículo 9 diz que após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma ela orou ao Senhor, chorou abundantemente. Então aqui nós vemos o estado dessa mulher.
ela estava amargurada. A Bíblia diz que com amargura de alma ela orou ao Senhor e ela chorou abundantemente, né? Então nós vemos aqui o estado dela, né? O estado em que se encontrava Ana, com amargura de alma, com sua alma amargurada. Ela foi até o Senhor em oração e chorou abundantemente. É isso que nos revela a palavra de Deus. Diante de toda a afronta recebida, diante das excessivas, né, investidas de Penina, com a finalidade de irritá-la, né, e de perturbá-la, de tirá-la do eixo, vamos dizer assim, né, ela vai em oração ao Senhor, com alma amargurada, e chora abundantemente, né? Chora. Tamanha era a angústia dessa mulher, né? Ela chora, ela derrama lágrimas diante do Senhor. A postura dela demonstra, né, uma espiritualidade, né? Sim, de fato, demonstra uma confiança e uma certeza de fé de que certamente o Senhor teria resposta para ela diante da situação que ela estava enfrentando, né? Nós vemos isso pela atitude dela, né, de ir ao templo, orar ao Senhor. É isso que nós conseguimos enxergar, né, quando nós lemos a palavra de Deus. O versículo de número 15 e 16, versículo 15 e 16 diz assim: Ana respondendo, né? Ana respondendo a Eli: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém, eu venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso de minha ansiedade e da minha aflição é que eu tenho falado até agora. Ou seja, ela foi ao templo, né? Ela vai orar ao Senhor. Ela vai orar ao Senhor. E quando ela chega diante do Senhor em oração, ela expõe tudo. Toda a sua angústia, toda a ansiedade que havia nela, toda a aflição que havia nela. Pelo menos é o que o versículo 16 nos faz compreender. Essa deve ser a nossa postura, né? Essa deve ser a nossa atitude. Quando nos colocarmos diante de Deus em oração, nós devemos nos esvaziar, nós devemos de fato expor, colocar às claras todas as nossas angústias, todas as nossas aflições. Não ter reservas diante de Deus. Não tentar, de alguma maneira, omitir algum fato ou algo que sentimos, mas todo o nosso ser, de fato, tem que ser derramado diante de Deus, colocado diante dele, com sinceridade, com verdade. Essa deve ser a nossa postura. Pelo menos, se nós formos tomar como exemplo a oração de Ana. O cenário que ela estava vivenciando não era favorável, né? Nós já falamos isso aqui no início. Ela realmente sofria pelo fato de não poder ter filhos e também sofria, né, pelas investidas de Penina, certamente, né? E por não ter o seu desejo saciado, seu desejo, a sua expectativa de ser mãe. Certamente sofria por isso, né? Mas a atitude dela, quando chega diante do Senhor, é de exposição total de todas as suas ansiedades. E aí nós começamos a lembrar um pouco, né, de orações mecanizadas, né? Nós começamos a pensar um pouco em orações mecanizadas. Começamos a pensar um pouco em orações que mais se assemelham a ritos, né? A práticas de ritos. Nós começamos assim também a pensar em orações que não têm profundidade. Ednilson, o que é que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer de orações que muitas das vezes não passam de meras formalidades.
onde não há verdade e sinceridade diante de Deus. O que é isso, Ednilson, que você quer dizer? Eu vou ser mais direto ainda. É orações onde não há um esvaziamento total de si mesmo, uma exposição clara de suas dores, angústias, aflições, aonde se tenta de alguma maneira mascarar as aflições, aonde se tenta de alguma maneira omitir diante de Deus as suas debilidades, aonde não há uma entrega total de suas aflições e de suas ansiedades. E quando eu digo entrega total, eu estou falando de exposição de todas as áreas de sua vida, quer seja a área profissional, a área familiar, seus relacionamentos em sociedade, né? Seus amigos, aonde não há uma exposição clara de tudo aquilo que lhe aflige, de que lhe atormenta. Um diálogo realmente franco, um diálogo aberto com Deus. Pelo menos é assim que eu encaro o momento da oração. Como um diálogo franco, aberto, aonde você não deve ter reserva nenhuma, onde você não deve ter nenhum tipo de censura, mas expor de fato todas as suas ansiedades e toda a sua aflição. Foi isso que Ana fez quando esteve ali. E o mais interessante de tudo é que não houve palavra, não houve voz. Ednilson, por que você está dizendo isso? Porque a Bíblia diz, no versículo de número 13, no capítulo 1, Ana só no coração falava, os seus lábios não se moviam. Ana só no coração falava, perdão, eu li aqui o versículo posterior, acabei errando na leitura. Mas o versículo 13 diz assim, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se ouvia nenhuma palavra, voz alguma. Por isso, Eli, de forma precipitada, a teve por embriagada. Nós poderíamos aqui falar da atitude de Eli, mas não é esse meu objetivo. Não é esse meu objetivo falar sobre o sacerdote Eli nesse momento. Posso deixar para uma outra ministração falar sobre seus acertos e seus erros, O sacerdote Eli, que nós sabemos a respeito de seus filhos Ofni e Finéias, mas não é esse o nosso objetivo aqui. Mas repare que só no coração ela falava, seus lábios se moviam, mas não se ouvia voz alguma. Não se ouvia voz alguma. Isso é que também nos chama a atenção, e externa de forma clara a profundidade da oração de Ana. A profundidade desse clamor, dessa busca. Não havia palavra. Havia-se o mover dos lábios, mas não havia palavra. Mas isso não quer dizer que não havia a exposição das ansiedades e da aflição dela, como nós vemos no versículo 16. Porque ela mesma declarou, pelo excesso da minha ansiedade e das minhas aflições é que eu tenho falado até agora. Por conta do excesso de aflições, por conta desse fardo, dessa carga que eu tenho carregado até hoje, eu estou até agora clamando, estou até agora derramando a minha alma perante o Senhor. E muitas das vezes nos falta essa postura diante das adversidades da vida, diante das dificuldades que surgem diante de nós. Ao invés de nós derramarmos a nossa alma perante o Senhor, nós tomamos a atitude equivocada de murmurar, de cruzar os braços, de nada fazer, ou de apenas enxergar a dificuldade do problema e não a solução que há em Deus, que há no Senhor. Quando eu digo nós, é porque todos nós estamos sujeitos a cometer esse erro diante das adversidades do dia a dia. Eu já cometi esse erro, Certamente você que vai visualizar essa live, que está a visualizar, também já cometeu esse erro de forma equivocada, diante da adversidade, da dificuldade que surge, ter uma atitude de murmuração, de recuo,
e não de exposição a Deus da sua aflição e das suas angústias. Quem nunca passou por isso? Todos nós já passamos por isso. Derramar a alma perante o Senhor. Essa necessidade da oração, essa necessidade que nós temos de ter a prática da oração como um hábito, como parte integrante, inserida no nosso dia a dia. Não algo que deve ser feito esporadicamente, né? Vamos dizer assim. Mas que seja um hábito, que seja algo constante na nossa vida. Pelo menos é isso que a palavra de Deus vai nos ensinar. Né? E aqui nós vamos começar a discorrer em alguns textos, né? A passar por alguns textos aqui para a nossa melhor compreensão acerca da prática da oração. Lucas, capítulo 18, versículo de número 1. Lucas 18, versículo 1. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveram Lucas, no capítulo de número 18, versículo de número 1. Nos diz assim a palavra de Deus. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar e nunca esmorecer. Sobre o dever de orar e nunca esmorecer. O contexto vai externar esse encorajamento a orar confiantemente, né? Orar confiante no Senhor, né? Esse dever de orar, sempre e nunca esmorecer. Ainda, acerca da oração, nós devemos refletir um pouco, né, sobre como deve ser essa oração, né? Como deve ser a nossa vivência em oração. Tiago, capítulo de número 5, versículo 16. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Nos diz da seguinte maneira. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curado. Pois a oração do justo pode muito em seus efeitos. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Logo, nós devemos viver cientes da eficácia da oração. Porque se nós não crermos que, de fato, a oração do justo pode muito em seus efeitos, nós não teremos realmente a confiança na prática da oração. Somente aquele que confia na eficácia da oração tem a prática da oração em seu dia a dia. Quando nós lemos a palavra de Deus, 1 Tessalonicenses no capítulo 5, versículo 17, 1 de Paulo aos Tessalonicenses no capítulo 5, no versículo 17, tem um versículo muito usado, né? Muito lido, muito ministrado, né? Orai sem cessar, incessantemente, mantendo essa prática. Orai sem cessar. A oração tem que fazer parte do nosso dia a dia, da nossa caminhada cristã, né? Tem que ser algo incessante. Orai sem cessar. Sem cessar. Quão importante é a prática da oração. Ainda pensando sobre a oração e falando, né, a respeito das petições, das súplicas, né, do clamor que nós fazemos ao Senhor, nós devemos também atentar para aquilo que nós pedimos ao Senhor, para aquilo que é o alvo de nossas petições ao Senhor. Quando nós lemos em Tiago, no capítulo 4, versículo de número 3,
fala sobre isso. Pedi e não recebeis. Por quê? Porque não sabeis pedir. Então nós devemos também estar atentos àquilo que nós pedimos a Deus, aquilo que nós colocamos diante de Deus, as nossas petições. Se são realmente petições que engrandecem ao Senhor, ou se são apenas petições que tentam nos engrandecer, ensoberbecer. Muitas das vezes nós não sabemos nem como pedir. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor intercede por nós, né, com gemidos inexprimíveis. Muitas das vezes, né, há casos em que se pede a Deus coisas em que Deus não está presente, né? Onde a própria palavra de Deus reprova, mas se pede a Deus como se Deus tivesse algum tipo de responsabilidade de ir contra a sua própria palavra para satisfazer o pedido de um irmão ou de uma irmã, né? De um servo. Ainda acerca da oração, nós vemos a oração como sendo algo ordenado para com as autoridades instituídas. 1 de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 1 e 2, fala sobre oração, súplicas, né? Intercessões por todos os homens, por todos, também pelas autoridades instituídas. Então, se enquadra num princípio bíblico, numa verdade bíblica, né? O dever de intercessão por todas as autoridades civis. E aqui nós entramos diretamente, não somente no cenário político, né, mas no cenário das autoridades instituídas, né, em sua totalidade. Né. Pelo que diz a palavra de Deus em 1 Timóteo, capítulo 2, da seguinte forma: antes de qualquer coisa, né, eu vos exorto que se use a prática das súplicas, orações e intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador. Né? Todos, ou seja, nenhuma autoridade civil deve ficar sem receber a oração dos crentes. Vida tranquila, né? E aqui nós entramos no contexto, né, do texto inserido, né? Vida tranquila, mesmo no contexto das perseguições que o Império Romano desencadeava contra os cristãos. Né? Mas eu quero focar na questão aqui da oração por todas as autoridades investidas. Né? Não significa, todavia, que você, como cristão, vá concordar com uma postura de corrupção, com a postura errada da liderança instituída. Né? Não significa isso, mas significa sim o dever e a responsabilidade de orar. Significa sim orar, interceder por essa autoridade, né? Como nós estávamos falando. 1 Timóteo capítulo 2, né, do versículo 1 e versículo de número 2. Né? Significa sim isso, ter a prática, né, da oração pelas autoridades instituídas. Né? Não estamos falando aqui, repito, de concordar com práticas erradas, mas sim do dever de interceder pelas autoridades instituídas. Esse é um papel de nós cristãos. Né? Você pode até não concordar, né, com o presidente, o governador, o prefeito, mas você tem o dever de interceder por eles, né, de orar por eles. Pelo menos pelo que nos ensina a palavra de Deus. A oração sempre foi, a oração é uma marca da igreja. A oração é uma marca da igreja do Senhor Jesus. É um dos pilares, né, que regem a igreja
que sustentam a igreja do Senhor Jesus. É um dos pilares, né? Palavra, comunhão, o partir do pão e as orações. Faz parte desses pilares que compõem, né? Que fazem parte da igreja. Quando nós lemos a palavra de Deus, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 42, nós vamos ver isso. Né? A oração, né, como parte prática dos novos convertidos, né, daqueles irmãos. Nós vemos a oração como sendo ali descrita, né, como um dos pilares da igreja do Senhor, pelo menos ali mencionado em Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e versículo 42. A oração sempre foi uma prática da igreja do Senhor Jesus também na tomada de decisões, né? E deve ser também conosco na tomada de decisões, né? Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 24. Né? Estava lendo e eu fiquei realmente... Me deixou tanto que surpreso, né? Quando eu li esse versículo, né? Confesso que eu não tinha nunca atentado para esse versículo, né? Mas hoje, na minha leitura, eu vi esse versículo e me chamou a atenção, né? Que diz da seguinte forma: e orando disseram: Tu, Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos qual destes dois tu tens escolhido, né? Ali na escolha, né? A escolha de Matias, né? O versículo 24 de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. E orando eles disseram: Tu, Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos qual destes tu tens escolhido. A oração presente na tomada de decisões, né? Esse momento da escolha, esse momento da tomada da decisão, né? Para decidir quem de fato substituiria, ocuparia ali o posto, né, de Judas, né, que no caso foi escolhido Matias, né, como nós vemos no versículo 26. Mas a oração presente na tomada de decisão. Muitas das vezes nós não temos essa postura, né, na tomada de decisões, né, nas decisões que nós devemos tomar em todas as áreas de nossa vida, né, a oração. Nós negligenciamos às vezes nesse sentido, né, na tomada de decisões. E nós vemos essa prática aqui, já na igreja, né, na igreja primitiva, né, quando foram ter essa decisão acerca de quem ocuparia o posto, né, de Judas, e veio a ser Matias, mas o versículo de número 24 afirma que orando eles disseram. Então estavam em oração, a oração presente na tomada de decisões. Um outro fato importante ainda acerca da oração é o poder da intercessão, né? O poder da oração intercessória. Nós vamos ver isso em Atos dos Apóstolos no capítulo 12, né? Esse poder da oração intercessória em Atos capítulo 12. Atos capítulo 12 e no versículo 5, né? Que diz assim: Pedro estava aguardando no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor deles. Dele, está no singular. Oração incessante a Deus em favor dele. Intercessão, oração intercessória. Quantas vezes, né? Quantas vezes nós negligenciamos nesse sentido, né, da oração intercessória, de interceder em favor do outro, dos outros, né, e lembrar em nossas orações das necessidades de outro, clamar em favor do outro, né, pedir a Deus em favor do próximo e não de nós, né, não termos uma postura egoísta, né, na prática da oração, mas lembrar do outro, da necessidade do outro, apresentar diante de Deus as dificuldades do nosso próximo, as aflições do nosso próximo. A igreja, né, orava incessantemente a Deus em favor de Pedro, que estava no cárcere. Enquanto ele estava aguardando no cárcere, a igreja intercedia em favor
dele. Muitas das vezes nós negligenciamos ou nós desprezamos o poder da intercessão. Aquele que te persegue, né? Aquele que é a causa muitas das vezes de tormenta na tua vida, intercede por ele. Né? Aquele que muitas das vezes tem uma postura não condizente, né, à postura de um cristão, intercede por ele. Se tem alguém que está sofrendo, aflito, né, enfermo, e você sabe disso, interceda por ele, interceda por ela. Apresente a Deus a necessidade do outro. Interceda. Ore em favor desse irmão, dessa irmã, da sua família. Interceda pela sua família. Interceda pelos que vos maldizem. Também. Interceda por eles. Por aqueles que têm o hábito de lhe perseguir, de lhe afrontar. Interceda por eles. Peça a Deus que os abençoe. Que os transforme. Que os conduza ao caminho da verdade, né? Interceda. Aprenda a prática da intercessão. A igreja do Senhor, né, descrita aqui em Atos capítulo 12, versículo 5, ela entendia e praticava a intercessão. Praticava a intercessão. A intercessão, ela é algo também inserida no contexto de missões dos trabalhadores da seara, porque em Mateus capítulo 9 e versículo 38, se não me falha a memória, fala sobre isso. Orai, rogai, clamai, né? Pedi, pois, ao Senhor da seara, né, que envie ceifeiros à sua obra. Rogai, orai ao Senhor da seara. Então a intercessão também está inserida no âmbito de missões, no âmbito da obra dos trabalhadores da seara. Interceda por missões. Ah, Ednilson, como? Interceda. Peça a Deus que abençoe os missionários. Clame a Deus para que Ele desperte vocacionados, para que haja o suprimento das necessidades daqueles que estão na seara do Senhor, todos os dias, vivendo integralmente por missões. Interceda por eles. Apresente a vida desses homens e mulheres de Deus que estão na seara, pregando a palavra, ensinando, se dedicando ao ID do Senhor. Interceda. Não podemos viver uma postura egocêntrica quando o assunto é oração. Quando nos colocamos diante de Deus, não podemos ter uma postura egoísta. Devemos nos lembrar do poder da intercessão e interceder. Interceder pelo nosso país, interceder pelas autoridades, interceder pela nossa família, interceder com a finalidade de que outros também sejam alcançados e abençoados, né? Não tendo uma postura egoísta. Intercessão. Eu não tive a oportunidade de ir, mas eu posso fazer missões intercedendo pelos missionários. Intercedendo para que Deus abra as portas, para que Deus conceda graça, ousadia para aqueles que estão trabalhando na seara do Senhor. Por que eu estou falando isso? Atos dos Apóstolos, capítulo 16 e versículo 25. Diz assim. Atos dos Apóstolos. Colossenses, capítulo 4 e versículo 3. É Colossenses, capítulo 4, versículo 3. Colossenses, capítulo 4 e versículo 3. Colossenses 4, versículo 3, diz assim. No versículo 2 ele fala sobre a perseverança na oração, vigiando com ações de graças. Mas no versículo 3,
o apóstolo afirma da seguinte forma: suplicai, orai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Versículo 3. Suplicai ao mesmo tempo também por nós. O apóstolo reconhecia a eficácia da intercessão. Reconhecia a eficácia da intercessão. Por isso pediu, suplicai também por nós. Assim também, né? Muitos outros missionários em seus comunicados e boletins pedem oração, pedem intercessão, porque reconhecem o poder da oração, o poder da intercessão. Eu tive, né, diversas experiências, não uma nem duas, várias experiências quando eu estive vivendo em missões integralmente, juntamente com a minha esposa. Primeiramente sozinho quando solteiro, mas depois de casado também. Tive diversas experiências em que nós passamos inúmeras adversidades, que eu poderia aqui citar e me alongar aqui. Inúmeras adversidades, diversas situações, que por meio da intercessão dos irmãos, por meio da intercessão dos nossos companheiros de base missionária na época, Deus moveu as águas e fez algo sobrenatural, de maneira que as provisões apareceram de onde a gente menos esperava. Em muitos casos, sem que nós nem comunicássemos as dificuldades, mas somente intercedendo, buscando e clamando a Deus e sendo alvo da intercessão dos irmãos, sem que nós viéssemos a dizer de fato a realidade que nós estávamos passando, as provisões apareciam, a resposta chegava. O suprimento, né, das nossas necessidades chegava até nós. Então, de fato, há um poder sim na intercessão, há um poder na intercessão do justo, da igreja do Senhor, quando de fato ela se move para interceder. Eu não estou falando de petições egoístas, eu estou falando de intercessão, com a finalidade de outro, do próximo, de uma causa específica, não somente de si próprio. Estou falando de intercessão aqui, no caso. Eu fui alvo do poder da intercessão. A oração, ela é eficaz na adversidade. E aqui eu vou concluir, né, nossa live. A oração é eficaz na adversidade, né, nos momentos mais difíceis. Né. E agora sim, Atos 16, 25. Né, diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, e abriram-se todas as portas, e soltaram as cadeias de todos. A oração é eficaz em meio à adversidade, porque o texto nos afirma que por volta da meia-noite eles oravam e cantavam louvores a Deus. Não somente louvores, mas eles oravam. Oravam e cantavam louvores a Deus. Muitas das vezes, as pessoas focam muito só na canção, né? No louvor, na adoração. Eu vou adorar, eu vou cantar, eu vou louvar a Deus na minha casa e as muralhas serão quebradas. Mas a oração é eficaz na adversidade. Você pode adorar, você pode louvar, louvado seja Deus, adorar a Deus na dor, na angústia, louvado seja Deus. Mas o texto sagrado, quando nós lemos o texto especificamente de Paulo e Silas, diz que eles não estavam só a cantar. Não havia ali somente uma adoração a Deus no louvor, mas havia sim a exposição de sua situação em oração. Basta ler o texto e você vai aprender isso, você vai entender que não é somente o louvor em meio à adversidade que faz a diferença. Não é somente cantar, louvar, mas orar. Porque o texto nos ensina dessa forma, que por volta da meia-noite, Paulo e Silas, que estavam no cárcere com os pés presos, como diz o versículo 24, né? Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés em um tronco.
Por volta da meia-noite, versículo 25, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Muitas das vezes focamos somente na adoração, no louvor. Se você adorar, cadeias serão quebradas. Se você cantar, as cadeias serão quebradas. Se você louvar a Deus nessa noite, as cadeias serão quebradas. Mas nós devemos atentar para o ensinamento da palavra em sua completude. E a palavra nos ensina, pelo menos nesse texto em específico, que eles oravam e cantavam. Oravam e cantavam a Deus. Oravam e cantavam a Deus. Não somente cantavam, mas eles oravam e cantavam. Oravam e cantavam ao Senhor. Houve adoração, mas houve oração. Houve adoração no texto citado. Houve adoração, mas houve também oração. A igreja do Senhor Jesus, ela tem que entender isso. Que ela tem que ter adoração, mas ela não pode negligenciar na oração. Na adversidade, tem de ter adoração, que engrandeça ao Senhor, que glorifique ao Senhor, que testifique da sua grandeza, que enalteça a beleza da sua santidade, Tem que ter louvor, que nos faça lembrar quem é o Senhor, que nos encha de alegria e de paz, que nos torne, que nos faça realmente se achegar mais a Deus. Tem que ter louvor, mas tem que ter oração. Oravam e cantavam a Deus. Oravam e cantavam louvores a Deus. Oravam e cantavam. A igreja não pode negligenciar ao poder da oração. Não pode negligenciar a essa oportunidade que é concedida a ela todos os dias de falar com o Pai, de se comunicar com o Pai, de dialogar com o Senhor, de interceder, de prestar ações de graças ao Senhor, porque não é só petição. Oração não é só petição, é também ação de graças, é gratidão, é externar a gratidão pela maravilhosa graça que nos foi concedida, que nos é concedida todos os dias, né? O seu favor imerecido. É intercessão por todos, é ação de graça, é petição, é súplica, é a exposição de todas as nossas ansiedades, de todas as nossas aflições. Então é isso, meus queridos. Eu quero agradecer, né, a todos que visualizaram esta live, que vão também visualizar, né? Se você tiver algum comentário, algo a acrescentar a tudo que foi dito, né, nessa noite, fique à vontade, né, nos comentários. Coloque nos comentários, né, o que você pensa, o que você acha, alguma experiência específica, né, na oração, para a nossa edificação, para que possamos crescer juntos, né, aprender juntos, não é isso? E se Deus assim nos permitir, nós estaremos novamente, né, numa próxima oportunidade, falando acerca da palavra de Deus, falando um pouco, né, acerca das Escrituras, né, sendo edificado um pouco mais pelo que nos diz a palavra de Deus, né? Assim como Ana orou, né, e alcançou aquilo que tanto desejava, né, através da oração, que possamos também orar ao Senhor, buscar ao Senhor, clamar a Ele, né, todos os dias, colocando diante dEle todas as nossas ansiedades, pois Ele tem cuidado de nós. E sempre lembrando que o Senhor fará sempre conforme a sua vontade, né? Sempre conforme a sua vontade. Nós vamos clamar, nós vamos pedir, mas todavia o Senhor fará conforme a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, né? Todos aqueles que de fato estão em Cristo, inconformados, né? Não em conformidade com este mundo, como diz Romanos 12, estes podem experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? Que possamos estar sempre em oração, cientes disso, de que o Senhor fará sempre a sua vontade. E a sua vontade é boa, perfeita e agradável para cada um de nós. Nós podemos até não entender, né? Muitas das vezes não aceitar o não de Deus, né? Mas com certeza é o melhor para nós, porque todas as coisas cooperam para o nosso bem, né?
para o bem daqueles que amam a Deus. E aqueles que amam a Deus guardam e obedecem, né, os seus mandamentos. Isso que a palavra de Deus diz, né? Todo aquele que me ama tem os meus mandamentos e os guarda. O Senhor Jesus fala dessa forma, né? Então, que possamos refletir um pouco acerca de tudo que foi dito nessa noite e orarmos, né? Intercedermos, buscarmos a Deus em oração e valorizarmos esse bem precioso que Deus nos concede, né? De falar com Ele, de termos esse acesso, né? Em nome de Jesus, né? Tudo que pedis em meu nome, né? Então, que possamos aproveitar essa oportunidade, esse acesso que nós temos. O véu se rasgou, temos livre acesso ao Pai por meio do Filho, né? Por meio de Cristo, né? Então é isso. Que Deus em Cristo abençoe sua vida grandemente. Se Deus nos permitir, estaremos uma outra oportunidade também falando, né, mais uma vez acerca da palavra de Deus. E quem sabe, né? Quem sabe, como falei no início aqui, quem sabe num estudo, né? Quem sabe trazendo um estudo, algo mais detalhado, uma coisa mais aprofundada, né? Quem sabe, né? A oportunidade eu creio que Deus nos dará, né? Então é isso, oremos, né? Agradecendo a Deus por essa noite, por essa oportunidade. Peço mais uma vez que, se possível, você compartilhe, né, esse vídeo, o conteúdo, né, dessa live, para que outras pessoas possam ter acesso também, né, ao conteúdo e também aprenderem, né, e também compartilharem, né, aquilo que pensam, né, que acham, para a edificação de todos, né. Que Deus em Cristo possa nos abençoar nesse sentido, né. Oremos. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero agradecer ao Senhor primeiramente, né, pela oportunidade que o Senhor me concedeu de por mais uma vez falar acerca da Tua Palavra de forma simples, de forma breve, de forma sucinta. Que possamos, Pai, meditar em tudo que nós lemos, né, na Tua Palavra nessa noite, desses poucos textos que o Senhor nos concedeu nessa noite. Que possamos, Pai, ter a postura de Ana, né, e de fato buscarmos a Ti em oração para alcançar aquilo que nós tanto esperamos. Que o Senhor, Pai, faça a Tua vontade em nossas vidas, que é boa, perfeita e agradável. Ensina-nos a descansar na Tua vontade, no Teu querer. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero nesse momento clamar por cada vida que ouve essa live, por cada vida que vai ouvir essa transmissão, que o Senhor possa estar endireitando os caminhos tortuosos, que o Senhor possa estar dando sabedoria, que o Senhor venha trazer refrigério a essa alma que ouve e que ouvirá também essa transmissão. Pai, que o Senhor, no nome de Jesus, possa conduzir o Teu servo, Pai, na Tua santa paz, de maneira que ele possa usufruir de tudo que o Senhor tem preparado para ele. Pai, em nome de Jesus, eu intercedo pelas autoridades do nosso Brasil, do nosso país, que o Senhor possa trabalhar na vida deles, que o Senhor possa conduzir a nossa nação. Que a Tua mão poderosa esteja sobre a nossa nação, é o que eu te peço. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, meu Deus, esteja a trabalhar em favor do Teu povo. Que o Senhor, Pai, possa estar a nos guardar e nos livrar de todo mal. Nós confiamos em Ti, tão somente em Ti. Te peço, meu Deus, pelos meus familiares, aqueles que estão perto, aqueles que estão distantes. Peço, Senhor, pelos meus irmãos. Pai, eu te peço pela minha família, pela minha mãe, pela minha tia, pelos meus tios que estão distantes, por todos eles. Não vou citar nomes porque são muitos e certamente poderia cometer o erro de esquecer de algum, mas o Senhor não esquece de nenhum deles. Então te peço que o Senhor, que vê todas as coisas, que contempla a todos debaixo do sol, Pai, que o Senhor os visite, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os ajude, os guie, que o Senhor venha a socorrê-los em suas adversidades. Se houver enfermidade, que o Senhor ministre cura, que o Senhor ministre, Pai, aquilo que só o Senhor pode fazer, que é a restauração total da vida, da saúde. Pai, em nome de Jesus, eu te peço a Tua proteção sobre a minha família. Te peço a Tua bênção sobre a vida dos missionários que estão fazendo a Tua obra por este Brasil e por todo o mundo. Que o Senhor envie provisões, que o Senhor envie a Tua bênção sobre a vida deles.
Pai Santo, no nome santo e poderoso de Jesus, eu te peço todas essas coisas, agradecido por tudo que o Senhor tem feito, que ainda vai fazer. Dou-te graças, porque não sou merecedor de nada que tenho recebido até aqui, mas o Senhor tem sido fiel. Pai Santo, peço a tua bênção sobre os meus companheiros de trabalho, peço a tua bênção sobre todos os meus companheiros de trabalho, desde o chefe até os demais companheiros. Pai Santo, porque todos nós precisamos do teu auxílio e do teu favor. Sê conosco, nos ajuda em tudo. É o que eu te peço, Pai, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida grandemente. Até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir.